Boa noite a todos. Terça-feira, dia do nosso encontro, dia do nosso Evangelho, e com muita alegria sempre nós estamos aqui. Eu sou a Ângela, faço parte do grupo de estudos Amor e Paz e venho mais uma vez trazer a palavra do Evangelho. Nós estamos com... Boa noite. Nós estamos com a casa fechada, porém os evangelhos continuam online. Toda terça-feira, às 20 horas, nós temos alguém aqui para fazer o evangelho, nos trazer o conforto necessário para o nosso momento. Lembrando também, gente, quem quiser, coloca um copinho de água, para que no fim do nosso evangelho possa fazer parte do tratamento. Nós não estamos dentro do templo espírita, mas estamos ligados com toda a equipe espiritual da nossa casa, a equipe espiritual de Jesus, o nosso Mestre, da nossa Mãe Maria de Nazaré, os trabalhadores empenhados em doar o melhor que eles têm neste momento. Então, se você estiver passando por alguma necessidade, por alguma aflição, se você tiver alguém que está enfermo, neste momento, na hora do tratamento espiritual, coloque o nominho dele em pensamento e você acompanha naturalmente as vibrações que vão chegar a todos eles. Nós vamos sempre insistindo. O Evangelho é o alimento da alma. É o alimento da alma. E se nós temos a oportunidade de poder participar, de poder desfrutar desse momento que aquece o nosso coração, nós ficamos muito felizes de poder estar aqui, tá bom? Lembrando também que quem quiser participar de aula, que nós estamos nos organizando, é só deixar depois escrito aqui e a gente entra em contato, tá ok? Então nós vamos serenando o nosso coração, elevando o pensamento, acalmando o corpo, deixando que o espírito seja tocado neste momento pela equipe de Maria. Nossa Mãe querida, que vem nos abastecer da tua luz, do teu carinho, do teu abraço, e vem nos alertar mais uma vez para que nós possamos encontrar o equilíbrio e a paz interior. Abençoa-nos, Jesus, o propósito de trazer os teus ensinamentos. Graças a Deus. Gente, hoje o tema é bem interessante, né? Passo de luz. Ele diz assim no livro Coragem, se não me engano, deixa eu ver aqui, a lição 42, quem tiver o livro Passo Coragem. Nesse passo de luz, gente, nesse tema, ele vem trazendo um alerta muito importante para a gente, tá? Nós temos um problema muito grande nesse momento de aflição que nós estamos vivenciando. E nesse momento de agonia, de incertezas, de todos os matizes, que passo nós estamos dando para o equilíbrio interior? Eu sempre comento com as pessoas que me conhecem que quanto maior o problema, maior tem que ser o nosso esforço interior para manter a cabeça fora d'água. E esse convite, né, passo de luz, vem falar exatamente isso. Se nós estamos passando por conflitos pessoais, porque nós estamos numa guerra emocional, se nós estamos passando por processos dolorosos de perdas, de desemprego, de desavença, de desafeto, tudo isso nós estamos passando. Nós precisamos entender que quanto mais nos debatermos, quanto mais nós falarmos negativamente, nós estamos dando um passo para a escuridão. E se nós olharmos, nós estamos numa caverna escura. Entramos ali e sem saber o que tinha dentro,
e estamos dando um passo, não sabemos se estamos pisando em pedras, se estamos pisando em água, se estamos pisando em bicho. O que nós precisamos fazer? Gritar, gritar. Me ajuda, alguém me tira aqui, eu não sei o que tem nessa caverna, eu não sei se eu vou para frente, eu não vou para trás. Se nós lembrarmos, né? Hoje virou um acessório pessoal, um celular. Nós vamos pegar o celular, colocar na lanterninha e automaticamente aquele raminho que estava no nosso meio dos dedos, que a gente achou que podia ser uma aranha horrorosa, a gente ilumina e vê, nossa, era só um galinho. Isso que nós estamos falando. Por mais difícil que as coisas estejam, por mais que exija de nós uma paciência, uma reavaliação, uma falta de julgamento, isso exige muito de nós, mas isso é dar um passo para a luz. É dar um passo para acalentar a nossa condição, para que nós possamos nos manter com a cabeça fora d'água, ou não. Nesse sentido, a gente fala qual é a importância da fé, da certeza de que nós temos uma equipe espiritual que nos auxilia, independente da nossa religião. O Pai Criador provê todas as nossas necessidades e nós não vamos passar por o que não precisamos. Agora, se nós deixarmos que os comentários conflitantes fermentem, nós vamos continuar na escuridão. Se nós deixarmos as divergências ficarem tão acirradas, impossibilitando a convivência, nós vamos ficar na escuridão. Se nós tivermos necessidade de mostrar o nosso ego, que nós temos a certeza de tudo, que nós estamos certos de tudo, nós não vamos encontrar a paz. E a paz, ela começa dentro de nós. Eu assisti um fato há uns dias atrás, onde duas pessoas conversavam e mal a pessoa, até mais jovem, quis expor a situação do que ela entendia dentro do trabalho dela, né, era a profissão dela, a pessoa mais velha veio e atropelou. E quis dar uma aula em cima daquilo que ele estava falando, sem que ele tivesse conhecimento, porque não era a profissão dele. Ele achou que por ele ser mais velho, ele tinha mais experiência e ele então podia dar uma aula sobre o assunto. O que o mais novo fez? E eu observei bem e fiquei muito feliz com isso. O mais novo olhou para ele e fez assim: você entende desse jeito? O mais velho falou: não é que eu entendo desse jeito, é desse jeito. Ele falou: que legal, tá certo, tudo bem. O mais velho ficou assim parado. Ficou parado. Porque não teve o quê? Não teve alimento, não teve combustível para continuar discutindo. Depois eu procurei o mais novo, fiz assim para ele: mas você concorda com o que aconteceu, né? Assim, você, essa atitude é sua mesmo, né? Que bom, fiquei feliz de ver a sua atitude. Ele falou assim: o que eu sei, o conhecimento que eu tenho, do trabalho que eu realizo, me basta. Isso é não fermentar. Isso é não se envenenar, que ainda é mais grave, não se envenenar. Mas nós estamos vendo, principalmente nesse momento, que as pessoas ficam em busca das notícias ruins. Elas ficam em busca de se alimentar de uma forma triste. Nessa condição, nós viramos uma bomba relógio. Não conseguimos equilibrar a nós, não conseguimos equilibrar o outro.
uma necessidade incrível de procurar programas violentos, notícias desastrosas. Do que nós estamos nos alimentando? Qual é o passo para a luz? No sentido de julgamento, como nós temos uma necessidade incrível de julgar o que o outro fez ou deveria fazer. Só a hora que nós estivermos sentados na posição que a pessoa está, nós poderemos avaliar os motivos que fizeram ela tomar tal atitude. Se nós não sabemos, vamos deixar ela caminhar. Não vamos pegar ainda mais essa dor e essa discussão e essa nossa opinião. Vamos vibrar por ela para que ela ache o melhor caminho. Isso é andar para a frente, andar para a luz. E complementando esse passo de luz, ele traz a posição do Evangelho no lar, que é um complemento do nosso Evangelho de hoje. Para onde, pergunto eu, para onde nós levamos e depositamos as nossas dores? Para casa. Ou alguém chega na porta, lá no portão da casa, e deixa a malinha da insatisfação, do orgulho ferido, da divergência que houve, da negatividade que pegou na rua, do medo do desemprego, do medo da enfermidade. Nós deixamos uma malinha do lado de fora? Não. Nós entramos com a nossa mala cheia, queremos ainda despejar em cima de quem está dentro. Um exemplo, a gente teve um desavença lá na rua, fui estacionar e a pessoa entrou na minha vaga, eu já fiquei muito brava com ela, eu desci do carro, xinguei, esbravejei, falei. Ela ainda debochou de mim e saiu andando, e eu tive que ficar rodando, pegando para estacionar em outro lugar. Primeiro que eu desperdicei tempo, né? Se ela não tem consciência de ver que ela pegou um lugar, não adianta eu querer pôr consciência nela. Vamos arrumar outro lugar que a gente ganha caminho, ganha tempo. Mas não, eu fico ruminando, chego em casa, o primeiro que abre a porta para mim, ou o primeiro que eu me deparo, eu ainda já entro jogando as coisas, bufando, a pessoa coitada ainda fala assim, o que aconteceu? Ah, o que aconteceu? O que acontece sempre, esse mundo tá perdido, não existe mais respeito, eu tive assim... Aí a pessoa vai dizer do outro lado, calma, já passou. Calma? Calma porque não foi com você? Calma porque você não tá na rua para ver o que tá acontecendo? Eu ainda insisto em tirar a paz também do outro, até que o outro entra numa discussão comigo. Aí nós viramos todos na mesma barca, a barca do desequilíbrio. E isso nós estamos jogando na nossa alma e impregnando as paredes da nossa casa, a mobília da nossa casa, a ponto de chegar uma hora que ninguém mais consegue ficar em casa. Ninguém consegue mais ficar em casa. Agora eu pergunto, para onde nós vamos? Com a pandemia nós temos que ficar em casa. Como ficar em casa se nós não levamos luz para casa? Aonde a gente quer chegar? Em evolução? Em fim de processos dolorosos? Infelizmente não. Sem contar, gente, que o nosso lar é aquele cadinho sagrado, né? Onde é colocado todos os elementos que necessitam se harmonizar, se perdoar e se amar. E se nós ainda trouxermos tudo isso para dentro de casa,
É o que nós estamos vendo agora. As pessoas não conseguem ficar no mesmo ambiente, um número enorme de separações, por falta total de se esforçar, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Conviver não é fácil. Não é fácil. Mas a gente precisa se esforçar de deixar que a nossa luz brilhe sem ofuscar do outro. De tentar manter a cabeça fora d'água, mesmo que tudo esteja pegando fogo. Eu falo isso, gente, porque no Evangelho no Lar tem um livrinho que explica, chama-se Jesus no Lar. Ele fala que a paz do mundo começa nas 4 paredes da nossa casa. A paz do mundo. Então a gente às vezes quer salvar bandeiras fora, quer sorrisos do lado de fora, mas do lado de dentro é só pedrada. Vai ter paz? Não vai ter paz. Não adianta a gente ter 1000 amores fora de casa, se dentro de casa nós não tivermos afeto com ninguém, não tivermos paciência com ninguém. Um lar onde há gritos em vez de conversas, onde há palavras de baixo calão, onde há insatisfação nos deveres domésticos, onde há amaldiçoação das necessidades materiais. Chega uma conta de luz, em vez de a gente falar, olha, graças a Deus eu vou ter condição de pagar essa luz, essa maldita luz novamente subiu. Tudo que nós falamos tem um peso. E esse peso, ele se cristaliza na atmosfera. Mas ele primeiro se cristaliza em nós, nos impedindo de sentir a luz dos mentores amigos, às vezes até impedindo do nosso anjo guardião ou mentor, como quiser chamar, nos auxiliar. Tamanha a nossa negatividade, a nossa forma refratária de receber o auxílio do Pai. Depois vai refletir nos nossos familiares e automaticamente vai refletir no universo. Por isso ele diz, um passo de luz. O que é luz? Luz é o amor, o entendimento, a caridade, a paciência, a transformação do meu eu para o nós. Tudo isso nós precisamos trabalhar. Um de cada vez, um passo de cada vez. Mas nós precisamos ir em direção da luz, não em direção das trevas. As trevas estão fartas, não fartas no sentido de não aguentar mais. Elas estão fartas, elas estão satisfeitas de tanto alimento que nós estamos dando para ela. Tá farta. É só dar uma olhadinha, gente, nas notícias, nos Facebooks, nos Instagrams. É só dar uma olhadinha. Uma necessidade incrível de uma amplitude dolorosa. Em vez de a gente falar assim, o gato subiu no telhado, não, a gente está assim, o gato que estava quietinho em casa, de repente, ele subiu no telhado. E o telhado estava molhado. E ele não conseguiu se segurar. E não se segurar, ele foi escorregando. Morreu. Nós temos a necessidade dessa narrativa dolorosa, esticando o fato que já não é agradável. A possibilidade, gente, do auxílio ao plano espiritual é de cada um de nós. É trabalhar aquela nossa insegurança, o nosso medo de tudo que está à nossa volta.
dando um cunho maior. A posição das dores, eu já falei a semana passada, ela faz parte do mundo. Mas ela não precisa fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. A felicidade, neste momento, ela vai ser o combustível para a luz. Eu estava pensando ontem, sabe aquele filminho? Eu não gravo muito, gente, mas aquele filminho que eles pegavam, os monstros assustavam as crianças, e quanto elas mais gritavam de pânico, de pavor, vinham as energias, enchia baterias de energia. Até que o grandalhão do filminho consegue conquistar uma criança, e essa criança, em vez de se assustar, ela ria. E no que ela ria, eles perceberam que as bombas de combustível lá, de baterias, enchia mais rápido do que com o grito. E isso me fez lembrar o momento que estamos vivendo. Se nós continuarmos alimentando as energias cósmicas com a nossa dor, com o nosso mau humor, com o nosso azedume, com a nossa falta de paciência, com o nosso orgulho, a nossa vaidade, as baterias vão se encher. Mas o que ela vai fornecer de energia não vai ser positivo. Agora, a nossa felicidade, a nossa fé, o nosso canto, né? Por isso que diz: quem canta seus males espanta. A nossa troca de dor pelo entendimento e do entendimento para a felicidade de saber que o Pai está na nossa espera, está no nosso caminho, essa vai encher de energias positivas, que vai cair sobre mim e sobre todos a humanidade. Imagina quantas baterias nós podemos ajudar para que o plano espiritual reenergize aqueles que estão realmente no leito de dor. Tem várias fotos que estão sendo postadas dos médicos materiais trabalhando ali nas UTIs. E junto a eles, o plano espiritual, reprogramando, derramando bênçãos, derramando energia para restabelecer o espírito, para recompor o perispírito, que são os nossos centros de força, para trazer, sim, essa vitalidade ao corpo físico. Da onde a gente pensa que o plano espiritual tira essas energias? De nós. E é através dessa nossa reforma, dessa paz interior, mesmo estando no desastre, é que vai fazer a diferença. Quantas vezes, gente, a gente vai ter que lembrar daquela passagem onde o Cristo estava num barco com um monte de gente, inclusive os apóstolos, né? E aquilo estava numa calmaria gostosa, tal, e o Cristo deitou para descansar lá embaixo no barco. De repente veio a tempestade, e a tempestade começou a bater o barco. Todos eles gritaram e foram atrás de Jesus. Jesus, nós vamos morrer. Jesus, o barco vai virar. Jesus, eu não sei o que vai fazer. E os gritos. Jesus simplesmente olhou, lentamente subiu, olhou para o mar serenamente e ele se acalmou. Um único no meio da multidão que gritava. Ah, mas Ângela, era Jesus, né? Jesus, tenha santa paciência, né, Jesus? Mas ele também nos alertou que nós podemos fazer o que ele faz. Lembra quando nós éramos crianças, que estávamos ali se pegando com os nossos irmãos? Às vezes por causa de um doce, às vezes por causa de um brinquedo. E o pai chegava, né? Pelo menos na minha casa era assim.
Quando meu pai entrava e ele fazia... todo mundo parava. Todo mundo parava e todo mundo já começava a rir. Não, pode ficar com o brinquedo, eu pego depois, vamos dividir o doce. Nós podemos ser essa pessoa. Tem uma roda de pessoas mandando mensagens negativas. Manda uma mensagem positiva. Tem uma série de pessoas discutindo. Não tente debater com elas têm a opinião delas, elas vão se modificar quando ela quiser. Vamos manter a paz interior. E entrando mais no Evangelho no Lar, gente, nunca se fez tão necessário o Evangelho no Lar. Porque uma vez que nós não temos o templo para ir, o convite o templo está dentro de nós. Se o templo está dentro de nós, nós podemos, através do Evangelho no Lar, trazer o templo aos nossos familiares, ao nosso lar. A nossa hóstia, vamos dizer assim, de domingo, ela pode ser feita o Evangelho no Lar. O nosso tratamento espiritual na casa espírita, ela pode naturalmente ser feita no dia do Evangelho no Lar. Nós é que não estamos tendo força de fazer o Evangelho no Lar. Não estamos tendo força de trazer a luz para dentro de casa, porque estamos mergulhados nas trevas. Agora, lembrando, dentro da nossa casa, como disse o livro Segue a Jesus, nós temos que colocar a nossa melhor palavra, nosso melhor sorriso, nossa melhor boa vontade, para que nós possamos viver em equilíbrio. Ah, mas é difícil. É difícil. Se fosse fácil, não estaria sendo convidado. É difícil? É difícil. É difícil. Manter a cabeça em cima do pescoço, ser aquela única pessoa que faz o Evangelho no lar, ser aquela única pessoa que tem fé. A gente às vezes fala assim, olha, eu sei que você está passando, mas Deus há de te sustentar. Ih, lá vem você com Deus. Ou então a gente fala, olha, eu vou orar por você. É a hora mesmo, vai, uma hora acontece. Deixa. Nós acreditamos. E nós fazendo, nós vamos ser beneficiados e vamos beneficiar o outro. Eu na minha casa, por anos, fiz o Evangelho sozinha, gente. Mas eu nunca deixei de convidar. Então, no dia do Evangelho, eu deixava o Evangelho já em cima da mesa, logo cedo. Quando faltavam uns 10 minutos para o Evangelho, eu falo assim, olha, gente, estou indo fazer o Evangelho no lar. Quem gostaria? Estou indo lá para a sala. Muitas vezes ninguém veio. Muitas vezes ainda fechei a porta por causa de uma televisão mais alta. Mas todas as vezes que fui até entristecida a fazer o Evangelho, pedindo perdão ao plano espiritual pela minha tristeza de recebê-los, eu saí fortalecida. E eu pude fazer uma higienização da minha casa e ainda colocar na água fluídica o que os nossos familiares precisavam. É não desistir, é primeiro pensar no benefício, engolir a nossa dor, pôr ali o nosso orgulhinho no lado e fazer o nosso Evangelho no lar. Do mesmo jeito, gente, que nós precisamos, uma vez por semana, 2 vezes por semana, não sei, fazer uma faxina em casa, né? Porque está empoeirado, porque está sujo, que precisa desinfetar tudo. Nós também precisamos fazer a higienização do nosso lar espiritualmente. Por todos esses depósitos que a gente coloca dentro da nossa casa. Esse entulho horroroso que a gente coloca dentro da nossa casa. O Evangelho no lar, gente, ele é feito uma vez por semana. Não tem horário certo. Pode ser feito de manhã, à tarde, de madrugada, segunda, sábado, domingo, qualquer dia. O que o plano espiritual precisa, porque eles são bem organizados, né? Se nossa casa também a gente tem o dia certo, o plano espiritual é mais organizado que a gente ainda, né? Ele precisa que a gente se comprometa a marcar dia e horário.
Um exemplo, eu faço domingo às 11h30 da noite. Então, como o Fantástico sempre tem aquelas notícias assim, meio assim, né? Então eu falava, e a gente logo lembra que é segunda, tem um monte de coisa para resolver. Eu falei, vou fazer no domingo para me reabastecer a semana inteira. Então, eu, Ângela, faço domingo às 11h30 da noite, tá? Todo domingo, 11h30 da noite, o plano espiritual já tem agendado. Nós vamos até a casa da Ângela. Eu não posso, domingo, ir dormir mais cedo. Eu não posso, domingo, sair e esquecer deles. Eu não posso pegar um filme e esquecer. Não, eu preciso ter esse compromisso, porque chova ou faça sol, o plano espiritual vai estar me esperando às 11h30 da noite do domingo. Como vai estar esperando por vocês o dia que vocês marcarem. Eu uso o livro Médico Jesus e o Evangelho. Então, eu me preparo para recebê-los, coloco o copo de água ou a jarra de água para que o plano espiritual possa fluidificar a água. Nós fazemos uma prece de abertura, que pode ser a que você quiser. Senhor, sejam bem-vindos, equipe do Evangelho no Lar. Ótimo. E em voz alta, porque o plano espiritual traz a condição do auxílio àqueles que nós trouxemos para dentro de casa. O que eu estou querendo dizer, gente? Dificilmente nós estamos sozinhos. Às vezes bem acompanhados, às vezes nem tanto. E esses espíritos, que às vezes não são tão bem elevados, que nos acompanham, que ficam na nossa casa por convite nosso mesmo, Chico dizia que o mais equilibrado tem 200 com a gente, eles vão ser auxiliados também nesse dia. E eles, pelos pensamentos positivos, eles não pegam a faixa, porque eles estão numa faixa mais baixa. Então, nós precisamos fazer o evangelho num tom mais alto, não gritado, mas um tom gostosinho, para que a gente possa fazer com que eles escutem o evangelho. E o plano espiritual está nos cercando, toda a equipe espiritual que veio fazer o evangelho no lar conosco. Então, nós lemos um trecho de um livrinho de abertura, que vocês escolham. Comente rapidamente sobre o tema, do que ele quis dizer daquele assunto. Depois a gente abre o Evangelho no Lar. Lê também um trecho que dê sentido. E se nós estivermos com mais pessoas, nós vamos colocar o que você achou desse trecho e um leve comentário. Nunca disputas e nem debates, tá? O Evangelho é para trazer equilíbrio. E também a colocação de eu estar sozinha, eu vou narrar o que eu entendi daquele capítulo, certo? Depois disso, nós vamos pedir à equipe espiritual que envolva em luz aqueles que estavam conosco, os desencarnados que vieram ali ouvir o Evangelho, e que o plano espiritual possa encaminhá-los da melhor forma ao plano espiritual. Pedimos que passe luz recolhendo as nossas energias negativas, os miasmas, as formas e pensamentos negativos que deixamos nas nossas paredes, nos nossos móveis. Pedimos que essa luz passe sobre os nossos quartos, recolhendo em todos os cômodos da nossa casa as energias que não são salutares. Depois nós vamos pedindo que a espiritualidade recolha e dissolva essas energias. E vamos rogar a nossa Mãe Maria de Nazaré, que ela nos envia todo o seu amor, que ela possa adentrar na nossa casa, que Jesus, nosso Mestre, possa adentrar de braços abertos, espargindo luz em todos os cômodos. Nós vamos vendo a luz batendo de um lado para o outro, entrando por uma janela, entrando pela outra, que a nossa casa seja luz. Eu peço naturalmente para que seja depositado energias de recomposição espiritual e física nos leitos da minha casa, que possamos ter noite tranquila. Eu peço para abençoar a minha mesa,
o meu pão de cada dia, que nunca nos falte. Cada um de nós vai fazer o seu pedido para a sua família, para o seu lar. Podemos envolver nos nossos pedidos bênçãos para os nossos filhos, nossos netos, nossos pais. Mas o Evangelho no lar não é para fazer uma projeção para outras coisas, é para o lar. Evangelho no lar. Vamos pedindo harmonia. Se tiver alguém que está meio brigado com alguém, vamos pedir que a união se faça presente na nossa casa para que a gente possa viver em equilíbrio e nos perdoar, ficarmos mais leves, mais felizes. Podemos pedir por aquele que de repente na nossa casa está enfermo, pedir que a equipe de Bezerra de Menezes possa auxiliar nesse momento de dor, de sustentação para nós nesse momento de dor. Pedir à nossa Mãe Maria de Nazaré que cubra de luz o nosso lar, a nossa casa, envolvendo todo o quintal e toda a nossa propriedade. Na semana que vem, nós fazemos novamente o Evangelho. Nesse momento, antes de encerrar, nós podemos pedir a projeção de energia sobre a nossa água, que é igual que nós vamos fazer hoje, né? E também a posição do nosso próprio equilíbrio. Essas posições, gente, elas são solicitações que nós fazemos. O plano espiritual não sabe o que precisamos? Com certeza sabe. Mas ele também quer saber qual é o nosso pedido. Que nível nós estamos lidando com as energias do plano espiritual maior. Isso também é muito importante. Eu, quando faço cúpula de luz, eu peço a Deus que dissolva todas as negatividades que possam adentrar de novo sobre a minha casa. Mas também eu não posso esquecer que eu não posso acabar o Evangelho, fechar o livro e já sair gritando, né? Já sair esbravejando. Então, mal limpou, já começa a sujar de novo. Eu preciso lembrar que aquele tema que caiu do Evangelho era para mim refletir, para mim analisar, para mim me modificar, né? Então, a luz veio para dentro da minha casa e eu preciso fazer com que ela se alimente o meu espírito para que eu possa alimentar os outros. No Evangelho no Lar também nós podemos pedir que a luz possa se esticar e se estender ao vizinho da frente, o vizinho de trás, o vizinho da lateral, por todo o nosso quarteirão seja abastecido da luz da nossa Mãe Maria de Nazaré. Esse é o Evangelho no Lar, que nós precisamos começar a colocar dentro da nossa casa. Não vamos ficar mais tão dependentes das coisas internas, porque é a recomendação de Jesus. Traga a luz para dentro do seu lar. Mas para isso precisa trazer primeiro para dentro de nós. Nesse dia do Evangelho, estamos viajando. Como é que fazemos? Não vamos viajar porque é o dia do Evangelho? Podemos viajar. Na hora onde estamos, seja na casa de alguém ou esteja na estrada, vamos fazer uma prece e pedir à equipe espiritual que vá até nossa casa, que nos abençoe. Na próxima semana, nós fazemos naturalmente. Ângela, não vai dar mais para mim fazer esse horário. Eu posso mudar? Pode. No último Evangelho, você fala, olha, a partir da semana que vem, eu vou começar a fazer o Evangelho em tal dia, em tal horário. Tudo isso, gente, é uma adaptação. Eu vou falar para vocês que, voltando, né, um passo de luz, não é fácil, não é fácil. Você vai esquecer o dia do Evangelho, você vai discutir na hora meia hora, 15 minutos antes do Evangelho, vai ter um aborrecimento muito grande. Não deixe de fazer por causa disso. Eu, por muitas vezes, fui fazer o Evangelho envergonhada por ter tido uma desavença minutos antes do Evangelho. Mas o plano espiritual entende a nossa pequenez e ele vai estar ali para dar a sustentação que necessitamos. Tá bom?
Então, acho que já deu o horário. Eu sempre faço sem relógio, mas acho que já deu o horário. Nós vamos agora convidando a todos para participarem do tratamento espiritual. Nós vamos serenar o nosso coração, elevar o nosso pensamento em Jesus, rogando a Ele que através das equipes espirituais de Meimei, Mãe Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, Anjo Ismael e o nosso Mestre Jesus possa estar junto de nós. Neste momento nós vamos colocando em posição de receber a luz do Cristo, sendo derramada sobre a nossa cabeça. Rogamos, Jesus amado, alivia nossos pensamentos negativos, alivia o cansaço do nosso corpo, a dor da nossa alma, alivia as dores físicas. Destaque de nós, Senhor, o medo, o desespero, a desesperança, a preguiça. Limpa o nosso ser, Senhor, para que possa ser derramado a luz do entendimento, da serenidade, da paz interior. Mãe Maria de Nazaré, toque os nossos corações, fazendo com que a sua luz de amor e serenidade possa fazer parte da nossa existência, que possa nos auxiliar à transformação do nosso campo vibratório para a serenidade interior, que nós possamos ser aquela luz da caverna que guia os nossos passos e os passos daqueles que vêm depois de nós. Esteja conosco, Mãe Maria de Nazaré, nos despertando a felicidade, a alegria, a força e o entendimento de como somos abençoados todos os dias pelo Criador. Vamos rogando a nossa Mãe Maria de Nazaré e toda a sua equipe, que neste momento possa derramar as bênçãos, os alívios a todos os nomes que foram enviados na nossa caixa de vibração. Todos os nomes que chegaram em pedido de socorro, que possam nesse momento sentir aquela mão amorosa sobre a nossa testa, sobre a testa dos nossos pedidos, dando o alívio, a tranquilidade, a esperança, a paz interior. Que eles possam receber neste momento aquela injeção vigorosa da nossa Mãe querida. Vamos neste momento, agradecidos pelo nosso tratamento espiritual, fazer as vibrações. Vibrar é desejar, é doar o melhor de nós. Nós vamos colocando nas mãos de Jesus, o nosso Mestre, para que Ele possa distribuir sobre todo o universo, todo o nosso amor, toda a nossa alegria, toda a nossa esperança, toda a nossa fé, tocando a consciência de cada governante, tocando a consciência de todos os povos, de todos os enfermos, de todos que estão trabalhando em prol da cura da humanidade, incansáveis. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram envolvidos em lutas para trazer o conforto espiritual àqueles que necessitam. Envolva, Jesus, todas as dores de perdas e aflições, que a tua luz possa ser o acalento neste momento. E assim, Jesus, vamos falando pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, esperança do mundo. Estamos passando por uma transição dolorosa, Senhor. Acalma o coração dos brasileiros. Que nós possamos, neste Evangelho de hoje, entendermos
quanto mais grave a situação, mais equilíbrio exige de nós brasileiros. Olhai por todos nós, Jesus, olhai pelas casas de oração, olhai pelo templo interior e que nós possamos, mais uma vez, sentir o teu abraço, o teu amor, a tua força, a tua luz e a tua paz. Assim seja. Graças a Deus. Feliz por estar com vocês mais uma vez e que na próxima semana nós possamos estar juntos. Lembrando, quinta-feira nós temos o Evangelho e podemos novamente reforçar as nossas energias. Fiquem em paz.